Olá, tudo bem? Eu sou a professora Sâmara, de Geografia, e a nossa aula tem por tema a regionalização do território brasileiro. Antes de iniciarmos nossa conversa, é interessante começar a pensar um pouco sobre essa palavra, regionalização. O que vem à mente quando você pensa sobre isso? E aí, vamos descobrir? Regionalizar nada mais é do que separar, dividir um espaço a partir de critérios em comum, a partir de características em comum. Como, por exemplo, eu vou dividir a região do estado de Santa Catarina, aliás, o estado de Santa Catarina, em regiões diferentes para tentar entender as particularidades que existem no estado, certo? Eu vou levantar critérios econômicos, critérios físicos para dividir essa região, ok? No caso, a regionalização também serve para que a gente possa compreender um problema, um fenômeno. No caso do Brasil, a regionalização que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, ela foi obtida, construída para que houvesse um entendimento melhor sobre o território e para que as políticas fossem efetuadas de uma maneira mais eficaz, certo? Alguns critérios que a gente pode usar, eu pontuei aqui, são critérios físicos, naturais, culturais, econômicos, sociais também. E aí, vejam só um outro exemplo de regionalização. Nesse caso, a divisão dos continentes também é uma forma de regionalizar, né? E essa divisão, ela levou em consideração a distribuição geográfica dos países pelos continentes, tá? E aí a gente vai ter os 6 continentes que a gente conhece. A primeira regionalização oficial do Brasil foi feita pelo IBGE em 1940, certo? Lembrando que o IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essa divisão, essa regionalização, ela foi feita no nosso território, mas lembrando que houveram muitas modificações, certo? Inclusive, é legal e interessante atentar para essa palavra aqui, olha só. Essa região que a gente entende hoje, de acordo com o IBGE, como região Nordeste, ela era dividida aqui, ó, em região Norte, vinha até o Piauí, tá? E aqui o Oeste pegava Bahia. Então não era a região que a gente tem hoje, como eu vou mostrar agora, tá? Essa região, essa regionalização atual do Brasil, empregada pelo IBGE, sofreu muitas modificações e hoje a gente tem essas 5 grandes macro-regiões, tá? Para vocês terem uma ideia, o Nordeste agora conta com 9 estados. A região Norte conta com 7, região Centro-Oeste com 3 estados, né? E com o Distrito Federal aqui. Além disso, a região Sudeste com 4 estados e a região Sul com 3 estados. Isso tudo, gente, para vocês terem uma ideia, o Brasil ele tem dimensões de um continente, ele é muito grande. Então, daí, eles realizaram essas regionalizações para que houvesse, né, para que a política fosse empregada e o desenvolvimento de uma maneira mais eficaz, certo? Então, um estudo também para conhecer melhor o território. E aí a gente tem outra forma de regionalizar o território brasileiro. Essa forma de regionalização, ela também é bastante utilizada, mas não é a oficial, certo? Essa divisão foi criada pelo professor Pedro Pinchas, ok? Em 1964. O nome que foi atribuído é complexos regionais ou geoeconômicos. Entre os critérios levantados, a gente tem principalmente a questão econômica, certo? Então, por exemplo, você vai ter a região Centro-Sul, e não aquela divisão que a gente conhece aqui do IBGE. Vejam a diferença, tá? Na região Centro-Sul, você tem, de acordo com os critérios empregados pelo professor Pedro Pinchas, uma região mais industrializada, mais urbanizada, ok? Lembrando que essa regionalização ela foi realizada após um momento importante do país de urbanização e industrialização. Além disso, por exemplo, você tem a região amazônica aqui, né, da Amazônia que ele criou, e nessa região você tem a divisão, por exemplo, do Tocantins aqui, ó, essa parte mais ao sul, ok? Que pega a região centro-sul. Aqui você tem claramente, ele não vai respeitar
nessa divisão os, as divisões administrativas dos estados, certo? Os limites aqui estaduais não são respeitados, como, por exemplo, aqui na divisão do IBGE. Percebam que existe claramente um respeito à divisão dos estados. Isso porque o professor levou em consideração os aspectos sociais e econômicos. Então, muitas vezes, como é o caso aqui de Minas Gerais, essa região aqui mais ao norte, você tem características muito semelhantes com parte do estado da Bahia, certo? E que vão além da própria divisão do estado. Ok, gente? Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, compreendido o nosso conteúdo. E aí, qualquer dúvida é só entrar em contato por e-mail comigo, tá? Um abraço e até a próxima.